E se tudo aquilo que você chamou de amor fosse, na verdade, apenas uma armadilha do inconsciente? E se o desejo que ele demonstra, aquela suposta necessidade de estar com você, for só o reflexo de um ego ferido, desesperado por controle e não por conexão? Talvez o que ele realmente tema não seja te perder, mas te ver desperta. Você já pensou que, ao romper o ciclo invisível de dominação emocional, é você quem assume o trono interno e ele, pela primeira vez, cai de joelhos? Não por saudade, mas por medo de não mais te manipular. Existe uma força antiga que habita em você, adormecida, mas nunca destruída. Jung chamou isso de sombra, o lado negado, rejeitado, enterrado, mas também o mais poderoso. É nesse território escuro, onde ninguém ousa entrar, que nascem os golpes mentais mais letais. Não são gritos, não são brigas, não são provas de amor. São silêncios cirúrgicos, ausências simbólicas, presenças enigmáticas. É ali onde ele não te entende mais que ele começa a implorar. Não por resposta, mas por sentido. Porque sem o seu reflexo, ele deixa de existir. Você nunca foi fraca. Foi treinada para se esquecer do seu poder, enquanto você acreditava que precisava se explicar, se justificar, se entregar. Ele estava colhendo as armas da sua alma. Mas o jogo muda quando você entende que o verdadeiro domínio não é sobre o outro, é sobre o que o outro desperta em você. Carl Jung não ensinou a vencer o narcisista no campo dele, mas a retirar tudo aquilo que o alimenta. Porque o monstro só ruge até perceber que não é mais temido. E nesse momento, algo quebra e ele ajoelha, não por redenção, mas por desespero. Há um ponto de ruptura que não tem retorno. Uma linha invisível onde o que era desejo se transforma em obsessão. E é exatamente aí que os 6 golpes mentais surgem, não como táticas baratas, mas como espelhos sagrados da psique. Você não vai usá-los para se vingar, vai usá-los para libertar, para se ver, finalmente, fora da teia. Mas atenção, cada um desses golpes exige coragem, porque eles não apenas atingem o outro, eles revelam quem você sempre foi. E isso, para muitos, é insuportável. Mas antes de revelar esse conhecimento oculto, você precisa responder uma pergunta incômoda. Por que ele ainda tem tanto poder sobre você? O que em você se alimenta da dor que ele causa? Essa não é uma jornada para os fracos. É um ritual de transmutação, onde a verdade corta como espada, mas também cura como luz. Fique até o fim, porque quem sai no meio nunca chega ao centro. E é no centro que está o segredo que pode, de uma vez por todas, fazer ele implorar, não por amor, mas por perdão e por você. Você já percebeu como ele se afasta quando você se aproxima demais? E como, quando você recua, ele parece despertar subitamente, como se algo precioso estivesse escapando por entre seus dedos? Isso não é amor. Isso é jogo. E o tabuleiro não está fora, está dentro. Há uma parte de você que aprendeu a aceitar o vazio como prova de valor, a ausência como sinal de importância. Mas essa parte, por mais silenciosa que pareça, grita, e agora ela exige ser ouvida. Carl Jung dizia que aquilo que negamos em nós mesmos se manifesta no outro como destino. O que você vê nele que ainda te prende? O charme, o desprezo, a maneira como ele te quebra em pedaços e depois diz que te ama em partes? Nada disso é acaso. Cada gesto dele ativa uma ferida sua, e você sabe disso. Lá no fundo você sabe, mas saber não basta. É preciso descer, não nos argumentos, mas nos escombros da alma, onde o amor vira dependência e o medo se disfarça de desejo. Há uma criança ferida dentro de você que ainda acredita que, se for boa o suficiente, será escolhida, que se aguentar o suficiente, será amada. Mas Jung também dizia: não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. É hora de olhar para isso sem desvio, sem desculpa,
sem fuga. Porque enquanto você tentar salvar quem te destrói, estará se perdendo um pouco mais a cada dia. E talvez seja por isso que ele ainda não implorou. Porque de algum modo você ainda implora. Implora em silêncio, nas mensagens que não manda, nos áudios que apaga, nos pensamentos que tenta calar, mas voltam, como fantasmas que conhecem o caminho. E é aí que mora o ponto cego. Ele sente, ele sabe, não com a mente, mas com o instinto. Enquanto ele souber que você ainda se dobra internamente, ele nunca se ajoelhará externamente. O narcisista se alimenta do que você não diz. Ele pressente sua necessidade, fareja sua dúvida, manipula sua entrega. Ele é um alquimista da escassez, transforma cada migalha de atenção em trono. Mas o que acontece quando você desaparece não da vida dele, mas da necessidade de aprovação? Quando você quebra o feitiço sem dizer uma palavra, quando a ausência deixa de ser punição e vira liberdade, ele se perde, porque ele não sabe lidar com quem se encontrou. A ausência que cura não é a ausência física, é a ausência energética, é o corte interno, o desligamento do fio que ainda te ligava a ele, mesmo em silêncio. É isso que quebra o ciclo, não uma resposta, não um texto, não uma prova de que você merece mais. É quando você entende que não precisa provar nada. É quando o seu valor deixa de ser uma questão e vira uma certeza, invisível, irrefutável, inabalável. Nesse ponto, algo começa a mudar. Ele sente que o domínio escapou, que as palavras já não funcionam, que o olhar já não te afeta. E isso o desespera, porque para alguém que só sabe existir através do controle, o seu desapego é uma sentença. Ele começa a tentar, testa, provoca, volta com promessas. E pela primeira vez, você não se move. Não porque virou pedra, mas porque virou templo. O silêncio começa a falar mais do que qualquer grito. A calma vira arma, e a sua ausência de reação cria nele uma crise, porque agora ele está diante de algo que não pode decifrar. Você não responde mais como antes, não reage como antes, não espera mais o que antes te destruía, e é nesse abismo que ele começa a cair. Carl Jung chamava isso de confrontar a sombra. Mas nesse caso, é a dele que começa a sangrar. Você se torna espelho, e o espelho, quando deixa de mentir, é insuportável para quem vive de ilusão. Ele começa a sentir o peso do que fez, não porque entendeu, mas porque perdeu o controle. E isso, para ele, é o maior castigo. Ele se aproxima, implora por respostas que você não precisa dar. Busca brechas onde antes havia feridas, mas agora só há portas fechadas. E não por vingança, mas por cura. Você não está punindo, está renascendo. Não está se afastando, está se elevando. E essa elevação silenciosa e firme o desmonta. Porque, no fundo, ele nunca soube lidar com quem não precisa dele. O que te mantinha presa não era amor, era ausência de amor próprio. Mas isso ficou para trás, porque agora quem ajoelha é ele, e quem se ergue é você. Há um momento em que o silêncio vira espelho, e tudo o que o outro fazia com facilidade, te desestabilizar, te sugar, te dobrar, começa a falhar. Mas não porque ele mudou, é você que começou a voltar para si. E esse retorno é imperceptível por fora, mas devastador por dentro. É como se você estivesse reaprendendo a ocupar o próprio corpo, depois de ter sido expulsa dele por tanto tempo. As palavras dele já não entram como antes. Os olhares não te perfuram. E mesmo assim, ele insiste, porque o vazio que agora ele sente é o mesmo que antes ele preenchia com o seu sofrimento. O segundo golpe mental não é uma atitude, é uma presença. Uma presença que carrega o peso de quem viu o próprio abismo e voltou de pé. Jung dizia que o que mais nos ameaça é aquilo que não conhecemos em nós. E o que você está prestes a encarnar é justamente isso. A mulher que ele nunca soube decifrar. Porque essa mulher não precisa mais que ele veja seu valor. Ela se tornou o próprio valor. Não pede amor,
não exige reconhecimento, não oferece provas, apenas existe. E isso desestrutura tudo. Você se tornou um enigma, e narcisistas odeiam enigmas. Eles precisam de padrões, de previsibilidade, de respostas. Mas agora tudo em você é silêncio simbólico. Ele te observa, procura a antiga versão que se humilhava por migalhas, que esperava sinais, que tentava se ajustar. Mas ela morreu. E o que ficou é uma sombra viva, uma figura que para ele é um campo minado. Cada passo em direção a você agora explode na consciência dele como o reflexo do que ele nunca foi capaz de ser. O segundo golpe mental, ainda que ele jamais perceba, o atinge no orgulho. Não o orgulho superficial de quem perde uma disputa, mas aquele orgulho profundo, primitivo, que ele construiu para esconder a própria miséria emocional. Você o confronta sem levantar a voz. Você o desarma sem atacar. Você o derruba sem encostar. Porque agora ele vê e sente que perdeu o controle não por causa do que você fez, mas por causa do que você se recusou a continuar sendo. Ele tenta tocar de novo na ferida que sempre sangrou, mas agora há uma cicatriz. E isso o desespera, porque ele sabe que não tem mais acesso. E aqui começa a obsessão. Ele testa, volta, finge que mudou, tenta inverter o jogo, usa culpa, saudade, promessas, mas você já não negocia mais com fantasmas, porque o que antes te dominava era a sua necessidade de sentido, e agora você entendeu que sentido algum pode vir de quem te esvazia. É nesse instante que o segundo golpe se crava no inconsciente dele, a sua estabilidade emocional. Você não treme mais, não reage, não procura explicações. E isso para ele é insuportável. Jung dizia que tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. E é justamente a sua calma, o seu centro, a sua ausência de carência, que começa a revelar a ele a própria ruína. Ele te odeia por isso e, ao mesmo tempo, implora por você. E não importa se ele nega. Alma não mente. Ele pode gritar, rir, sumir, se mostrar indiferente, mas o corpo entrega, o olhar denuncia. A tentativa de te provocar é o maior indício de que você venceu, porque ninguém tenta desestabilizar o que já está destruído. Ele insiste porque ainda acredita que pode te derrubar. Mas quanto mais ele tenta, mais percebe que a fortaleza não está do lado de fora, está dentro, e isso o assombra. Você se torna espelho da verdade que ele nunca quis ver, a verdade de que ele nunca foi grande. Você que se encolheu, nunca foi superior. Você que se anulou, nunca foi necessário. Você que foi ensinada a não acreditar nisso. Mas agora você está de volta. E cada gesto seu, cada passo, cada silêncio é um lembrete vivo de que ele não tem mais poder. E isso, para um manipulador, é a morte do império. Esse é o segundo golpe, a transfiguração interna. A mulher que antes implorava desapareceu. A nova mulher não implora, não convence, não se adapta. Ela se expande, e é nessa expansão que ele se ajoelha, porque não há argumento contra a luz que já não precisa mais ser validada. Ele não te quer de volta. Ele quer a versão sua que se perdeu, mas essa nunca mais. E quando ele finalmente perceber que perdeu não você, mas o poder que tinha sobre você, o desespero virá, mas já será tarde, porque o tempo em que você esperava terminou. E agora é ele quem espera, ele quem observa, ele quem implora, de joelhos, não por amor, mas porque sentiu o peso da própria insignificância diante da sua completude. E isso nem todos sobrevivem. Algumas dores não gritam, elas apenas permanecem, à espreita, como um eco surdo que atravessa os anos, as relações, os corpos, os olhares. Você não as escuta mais, mas age como se elas estivessem ali, o tempo todo. E é por isso que você permitiu tanto, porque acreditava, sem perceber, que merecia aquilo. Que se ele te diminuía, era porque você era pequena. Que se ele te ignorava, era porque você era invisível. E quando se vive assim, qualquer migalha parece banquete, qualquer retorno parece milagre. Mas agora algo se moveu. Uma ruptura quase imperceptível aconteceu dentro de você. Não foi quando ele te traiu, não foi quando te humilhou, foi quando você olhou no espelho e não se reconheceu.
Ali, no silêncio entre um soluço e outro, você viu a si mesma como nunca antes, exausta, fragmentada e ainda assim viva. Não porque ele te salvou, mas porque você sobreviveu a ele. E ali nasceu o início de tudo. Carl Jung dizia que o encontro com o Self é ao mesmo tempo a mais dolorosa e a mais gloriosa experiência. E talvez esse seja o nome daquilo que agora te atravessa: dor e glória. Porque ao mesmo tempo em que tudo em você ainda arde, há algo que começa a brilhar. Uma centelha silenciosa que não precisa de aplausos nem de plateia. Ela apenas é, e esse brilho discreto o inquieta. O terceiro golpe mental entra em cena sem aviso, sem ruído, sem promessas. Ele não é uma fala nem uma atitude ensaiada. Ele é a encarnação da sua indiferença legítima, não aquela falsa usada como jogo, mas a que nasce quando o coração para de implorar, quando a alma desliga a esperança, quando você se torna de fato indiferente, não por vingança, mas por saturação, por consciência, por clareza. E é isso que quebra o narcisista por dentro, porque ele sabe manipular ódio, paixão, ciúme, competição, saudade, mas ele não sabe o que fazer com o nada. Ele não tem armas para o desinteresse. Ele entra em pânico diante da ausência de reação, porque o jogo dele só existe se você participar. E agora você saiu do tabuleiro, e isso o enlouquece. O terceiro golpe é cruel não porque você o aplica, mas porque ele não pode mais evitá-lo. Você não quer mais entender o que aconteceu, não está esperando um pedido de desculpas, não está desejando que ele mude, você está vazia dele. E isso é mortal, porque agora ele sente que te perdeu de uma forma que nem mesmo a morte seria capaz de inverter. Você não está ferida, está indiferente. E isso, para ele, é o fim do feitiço. Ele tenta, ele reaparece, ele provoca, ele some, ele reaparece de novo. E cada tentativa falha, porque nada mais em você se movimenta por ele. Você vê a cena, mas não participa mais do roteiro. E isso desmonta tudo, porque o que sustentava o poder dele era a sua necessidade, a sua fantasia, a sua fome emocional. Mas agora você está alimentada de si. O terceiro golpe mental não é visível, mas é sentido. Ele sente que, por mais que tente, nada em você vibra, nada em você responde. Não há mais ganchos, nem brechas. E então ele tenta inverter a lógica. Diz que te ama, diz que vai mudar, diz que entendeu. Mas a verdade é que ele não sabe viver sem palco. E agora você desligou os refletores. Ele não implora porque te ama. Implora porque sem você ele não sabe quem é. Carl Jung dizia que o narcisista é uma alma separada do self, perdida na ilusão de que o mundo gira ao seu redor. Mas quando o centro se desfaz, ele colapsa. E você era esse centro. Você girava em torno dele. Era seu satélite, sua adoradora, seu espelho emocional. Mas o espelho agora quebrou. E os cacos não refletem mais o rosto dele, apenas o seu. E isso é o terceiro golpe. A sua ausência emocional, o seu desligamento verdadeiro, a sua falta de expectativa. Isso o coloca de joelhos. Não porque você o puniu, mas porque ele foi expulso do único lugar onde ele podia brincar de ser Deus, o seu inconsciente. E agora, sem altar, sem adoração, sem reflexo, ele está nu. E nu não há mais teatro. O que acontece quando você não corre mais atrás, mas também não foge? Quando você para, fica em silêncio e permite que o vazio fale, há um tipo de silêncio que não é ausência de som, é presença de verdade. E essa verdade pesa, porque ela revela o que você sempre soube, mas nunca quis aceitar. Ele não era o seu amor, ele era a repetição da sua dor. E é aí, nesse ponto de ruptura interna, que o quarto golpe começa a se formar, como uma rachadura luminosa no meio da escuridão. Carl Jung afirmava que aquilo que evitamos encarar no outro é, frequentemente, o espelho daquilo que ainda negamos em nós. Por isso, você o perdoava.
Por isso, você o justificava. Por isso, você o aceitava, mesmo quando tudo dentro de você gritava para sair, porque havia algo nele que te mantinha conectada, não por amor, mas por identificação inconsciente. Era a mesma voz antiga, talvez da infância, talvez de outra vida, dizendo: você merece pouco, aguente, engula, implore, espere. Mas agora, não há mais espaço para essas mentiras sagradas. Você está quebrando a maldição, e a maldição, ao contrário do que os contos dizem, não é lançada, ela é herdada. Você não nasceu fraca, você foi ensinada a se curvar, a se contentar, a se moldar para ser escolhida. E agora algo em você grita por liberdade, não aquela liberdade de ir embora, mas a mais perigosa, a de não querer mais voltar. O quarto golpe mental não é gritado, ele é sussurrado pela sua nova postura interna. Ele não é visível de imediato, mas é sentido como um terremoto sob a superfície. Esse golpe é a recusa de salvar. Sim, o quarto golpe é esse. Você para de tentar salvá-lo. Você para de querer mostrar a ele quem ele poderia ser. Você abandona o vício de ser o espelho redentor do narcisista e o deixa cair, simplesmente cair. E isso é insuportável para ele, porque ele sempre se alimentou da sua tentativa de resgatá-lo. Ele sabia que bastava chorar, desaparecer, inventar dor, mencionar traumas, e lá estava você, pronta para resgatá-lo de si mesmo. Mas agora, não. Agora, ao ver ele tropeçar, você não corre, você observa e permanece, firme. E essa firmeza é como ácido na alma dele, porque pela primeira vez ele é forçado a encarar o que há por trás da máscara. E ele odeia isso. Você não está sendo cruel, está sendo justa com você. Pela primeira vez, você está devolvendo a ele a responsabilidade que nunca foi sua. E o narcisista, quando se vê diante do próprio caos, sem plateia, sem salvação, sem desculpa, quebra, porque o que ele mais teme é ser deixado sozinho com quem ele realmente é. E você se recusa a continuar sendo o escudo que o protege de si. Esse golpe é um ritual silencioso. Você não precisa dizer nada. Você não o bloqueia, não o xinga, não faz escândalo, apenas não se voluntaria mais para o papel de redentora. Você não se oferece mais como remédio para a doença dele. Você entende que ele pode escolher mudar, mas não será à sua custa. E é nesse momento que ele entra em colapso, porque a única coisa que ele ainda controlava era a sua culpa. Carl Jung dizia que somos todos personagens nos sonhos uns dos outros. E por muito tempo você foi o personagem que curava, que ouvia, que compreendia, que ficava, mesmo quando sangrava. Mas agora, nesse novo sonho que você está tecendo, você é a personagem que fecha a porta, que diz não, que permite o outro afundar, porque entende que o fundo do poço é uma escolha individual, não uma missão sua. E o mais curioso, ele sente que algo mudou. Ele testa, envia mensagens que parecem pedidos de socorro, tenta manipular pela dor, pela fraqueza, pela saudade, mas nada mais em você vibra como antes. Você responde com educação, ou nem responde, e isso o destrói. Porque ele ainda esperava que você vestisse a armadura e voltasse para a guerra dele. Mas agora você está em paz, e para o narcisista, a paz alheia é um inferno pessoal. Esse é o quarto golpe, a recusa definitiva em carregar o outro, em se sacrificar para que ele se sinta um pouco menos miserável. A decisão de deixar que ele viva com as consequências das escolhas que fez. E isso o desarma, o desmonta, o diminui. Porque agora não importa o quanto ele tente te provocar. Você já entendeu que ele não quer cura, ele quer palco. E você apagou as luzes. Ele implora, mas é tarde. Não porque você virou pedra, mas porque finalmente virou raiz. Firme, profunda, inteira. E quem tem raiz não volta a rastejar. Em algum ponto do caminho, algo muda. Não há aplauso, não há aviso. É apenas um momento. Mas você sente. É quando você percebe que não está mais com raiva, que não deseja mais que ele entenda, que não importa mais o que ele pense, diga ou finja sentir. É uma quietude tão profunda que quase assusta, porque pela primeira vez você não precisa
precisa mais vencer, você só quer seguir. E é justamente nesse exato instante que o quinto golpe se instala, como um terremoto psíquico que desmonta toda a estrutura de manipulação. O nome desse golpe? O esquecimento emocional. Carl Jung dizia que, onde o amor impera, não há desejo de poder, e onde o poder predomina, o amor está ausente. E agora, finalmente, o amor não é mais o disfarce do poder que ele exercia sobre você. O seu coração, pela primeira vez, não bate por necessidade, por carência ou por ilusão. Ele bate por você. E isso altera tudo. Porque o que mantinha o narcisista por perto não era o seu corpo, sua voz, seu afeto. Era a sua memória emocional, o rastro da sua esperança. Mas agora, até isso foi dissolvido. Ele tenta, volta com aquele sorriso, com a voz baixa, com o olhar treinado para ferir. Repete palavras que você já escutou 1000 vezes, mas agora elas não significam nada, nada. Elas passam por você como vento, e ele percebe. Porque o narcisista é um leitor de reações. Ele se alimenta do microgesto, do brilho no olho, da oscilação na respiração. Mas agora não há mais nada ali para ele colher. Você não está em guerra, não está ferida, não está em fuga. Você simplesmente não está. Esse é o quinto golpe, e talvez seja o mais destrutivo de todos, porque ele não destrói com fúria. Ele desmonta com ausência de emoção. Não é rejeição, é transcendência. Você não está ignorando porque está magoada. Você está em outro nível de consciência, e isso o coloca de joelhos. Porque não há nada mais insuportável para o narcisista do que não ser mais lembrado, não ser mais necessário, não ser mais real dentro de você. Você não precisa mais trancar o celular, não fica mais esperando que ele veja seus stories, não procura sinais nas entrelinhas, não revisita conversas antigas. Você não luta contra as lembranças, porque no fundo elas já não fazem parte de quem você é. E isso, para quem sempre viveu da sua reação, é a morte simbólica. Ele não está apenas perdendo uma mulher, está perdendo a fonte que sustentava o próprio ego. E isso é irreversível. O quinto golpe não acontece em um único dia. Ele é um processo invisível, mas inegável. A cada vez que você se escolheu, um pedaço dele se desfez dentro de você. A cada vez que você dormiu em paz, sem chorar por ele, algo quebrou. A cada decisão sua que não girava mais ao redor do que ele pensaria, sentia ou faria, o vínculo se desfez. E agora, o que resta é só poeira e silêncio. E o mais cruel, ele percebe e começa a fazer de tudo para se tornar lembrança de novo. Tenta te provocar, tenta te fazer sentir, te irritar, te comover com dor, mas você não sente. E não sentir é, paradoxalmente, a maior força que você já conheceu. Porque enquanto ele grita internamente por reconhecimento, você encontrou algo que nunca existiu com ele: paz. Carl Jung dizia que o verdadeiro encontro consigo mesmo exige atravessar o fogo da separação. E você atravessou. Agora, você não se vinga, não se exibe, não precisa provar nada, porque o troféu não é vê-lo implorar. É você não desejar mais que ele exista na sua vida. Isso não é indiferença teatral. Isso é cura. A cura de quem não precisa mais lembrar para seguir. O quinto golpe é a libertação do seu inconsciente. É quando até o nome dele deixa de ecoar. Quando o número dele não te gera impulso. Quando a lembrança dele não te provoca sensação alguma. E nesse momento, algo acontece. Ele sente o colapso do controle. Ele sabe que te perdeu, não fisicamente, mas no único lugar que importava, dentro de você. E então, ele ajoelha. Mas não por culpa, nem por remorso. Ele ajoelha porque perdeu o espelho. E sem o reflexo que você dava a ele todos os dias, ele não sabe mais quem é. Você não precisa vê-lo implorar, porque no fundo, ele já está implorando. No silêncio, na ausência, na tentativa desesperada de ser lembrado por alguém que já não o carrega mais na alma. Tudo parece calmo agora, mas não é uma calma vazia. É uma calma densa, uma paz que veio depois da guerra, depois da confusão, das noites em claro, das perguntas sem resposta, das promessas que nunca se cumpriram. Agora, você olha ao redor e ele não está mais ali. Mas o mais impactante não é a ausência dele, é a presença plena de você mesma.
algo que ele passou a vida tentando apagar e falhou. Carl Jung dizia que o verdadeiro despertar acontece quando você se recusa a ser mais quem o outro precisa que você seja. E é isso que você vive agora. Não há esforço em agradar, convencer, seduzir ou explicar. Você não vive mais tentando caber em um papel, porque finalmente entendeu. Você nunca foi o problema. Você era o espelho que o outro odiava encarar. Ele sente isso. Ele observa à distância. Sabe que já tentou tudo. Provocação, culpa, charme, ausência, promessas, insultos disfarçados de amor. Mas você atravessou. Você é outra, não porque ele te tornou forte, mas porque ele te obrigou a descobrir uma força que sempre esteve aí, adormecida sob camadas de medo. E essa força agora vive. Vive sem precisar ferir, sem precisar provar, sem precisar punir. E é aí que o sexto golpe acontece. Não como ataque, mas como consequência. O sexto golpe é a sua evolução visível. É o momento em que você não apenas está bem, você floresceu, está mais bonita, mais centrada, mais luminosa, está sorrindo com verdade, fazendo planos, sonhando de novo, e nada disso tem a ver com ele. Você se reconstruiu, mas desta vez sem deixar brechas para ele retornar. Ele vê, e isso o dilacera, porque ele se acostumou a ser o centro da sua vida, o motivo dos seus altos e baixos, o filtro pelo qual você via o mundo. Mas agora tudo mudou. Você está em outro nível, vive em outra frequência, anda por ruas onde ele nunca entraria, porque ele só conhece a linguagem do jogo, e você agora fala a língua da verdade, da leveza, do amor que começa em si. O sexto golpe não exige palavras. Você não diz que superou, você demonstra. Você não precisa mostrar a ele que está bem. Você está. E o impacto disso é avassalador. Porque o narcisista vive da imagem, da ilusão, e o seu crescimento real é como ácido para o ego dele. Cada foto sua em paz, cada conquista sua, cada riso verdadeiro o destrói. Porque ele entende que te perdeu para aquilo que ele nunca foi capaz de oferecer, a liberdade. Jung dizia que todo ser humano traz dentro de si a semente da própria cura. Mas poucos têm coragem de regá-la. E você regou. Em meio à dor, à raiva, ao luto, você não parou. Você caiu sim, mas caiu para dentro. E nesse mergulho, encontrou não só as respostas, encontrou a si mesma. A mulher que você foi antes dele já não existe. E isso não é tragédia, é libertação. Agora, quando ele te vê, ele não enxerga apenas quem você se tornou. Ele enxerga tudo o que ele perdeu. Ele sente o peso da ausência, não do seu corpo, mas da sua energia, da sua devoção, da sua entrega. Ele não tem mais acesso. Ele pode até tentar se aproximar, mas o código mudou. Você agora só se conecta com o que vibra na mesma verdade. E ele não vibra mais. O sexto golpe é este. Você seguiu em frente de verdade. E isso não é vingança. É consequência. É a lei invisível que rege o inconsciente. Aquilo que Jung chamava de retorno à totalidade. Porque quem abandona a si mesma para amar o outro, perde tudo. Mas quem se reencontra, mesmo que entre escombros, se torna inalcançável para quem só sabe destruir. E quando ele cair de joelhos, e sim, ele vai cair, não será mais por você, será por si mesmo. Por perceber tarde demais que perdeu o único vínculo real que já teve na vida. Não porque você o rejeitou, mas porque você evoluiu e ele ficou. Este foi o sexto golpe mental, sua evolução real, visível, inalcançável. A libertação total que não se anuncia, mas que paralisa quem um dia achou que te controlava para sempre. Ele não vai entender o que aconteceu, e talvez nunca entenda, porque este tipo de ruptura não se explica com palavras. Ela se sente no espaço onde antes havia domínio, presença, controle. Agora, há silêncio. Um silêncio tão cheio de sentido que grita em sua ausência. Ele voltará, talvez. Tentará nomes novos, promessas recicladas, verdades remendadas. Mas você não mora mais no mesmo tempo que ele. E esse descompasso é irrecuperável.
porque o que se quebrou não foi o vínculo, foi o feitiço. E quem já sentiu o gosto da liberdade não aceita mais o som das correntes disfarçadas de afeto. Você atravessou, com dor, com medo, com cicatrizes invisíveis, mas atravessou. E agora, mesmo que ele ajoelhe, chore ou implore, a resposta não está mais nos seus lábios. Está no seu silêncio, e o silêncio que vem da cura nunca mais será quebrado pela voz que um dia causou a ferida. Carl Jung sabia: o que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. E você enfrentou. Cada sombra, cada trauma, cada memória que sangrava sem explicação. Você desceu a caverna do inconsciente, tocou na verdade crua, na ausência de amor, no nó que apertava desde a infância, e não fugiu. Você ficou, você viu, e quando voltou, já não era mais a mesma. Porque o verdadeiro renascimento não é feito de fogos de artifício, mas de escolhas silenciosas, de limites não negociáveis, de uma dignidade que ninguém mais pode tirar, porque foi plantada lá dentro, no centro da sua alma. E agora você anda com os pés no chão, mas com os olhos voltados para o alto, porque quem já se viu em ruínas e ainda assim decidiu florescer, nunca mais rasteja por amor. Você não deseja que ele pague, você deseja que ele vá. E esse desejo não é raiva, é sabedoria, porque você entendeu que há pessoas que só existem para te lembrar de quem você nunca mais pode voltar a ser. E por mais estranho que pareça, há beleza nisso. A dor teve propósito, as lágrimas limparam o espelho. E agora finalmente você se vê. Nada mais precisa ser dito. O que precisava ser revelado já foi. Não a ele, mas a você. Porque o verdadeiro poder não está em fazê-lo implorar. Está em não desejar mais ouvir. Está em caminhar sem olhar para trás. Está em fechar a porta sem deixar nenhuma parte sua do outro lado. E isso sim, é justiça. A justiça que o inconsciente reconhece e celebra em silêncio. Talvez, em uma noite qualquer, ele se lembre de você, não por saudade, mas por perda, por ausência de controle, por saber, mesmo que jamais admita, que tocou em algo que era ouro, mas tratou como barro. E nesse momento ele sentirá o sexto golpe de novo, e o quinto, e todos os anteriores. Mas já será tarde demais, porque você não volta. Nem com pena, nem com raiva, você apenas não volta. E se hoje, em algum lugar dentro de você, algo se mexeu, uma lembrança, uma lágrima contida, um arrepio inesperado, abrace isso. Talvez tenha sido sua sombra sorrindo, porque ela sabe que agora você está pronta para se tornar quem você sempre foi, inteira, selvagem, inalcançável, porque há uma força que ninguém pode controlar, a força de quem se encontrou dentro da própria ausência. Se essa jornada te tocou, se alguma parte sua despertou enquanto ouvia cada palavra, deixe isso ecoar para além de você. Comente abaixo o que te atravessou. Compartilhe este vídeo com quem precisa se libertar. E se quiser continuar nessa jornada de autoconhecimento profundo, inscreva-se. Este é só o começo do que pode ser o seu retorno para casa. E você sabe, a alma sempre reconhece o caminho de volta.